Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje é dia de voltar num assunto que eu já abordei no passado, muito interessante, que tem voltado à tona. Muitas pessoas me fazendo essa pergunta: existe céu, existe inferno? É muito interessante mesmo que, à luz da nova era, dos novos conhecimentos, da ciência, da tecnologia, ainda haja esse tipo de dúvida. Devemos começar pensando da seguinte maneira: a mente humana, a mente simples, tenta sempre entender as coisas de forma literal. Os grandes ensinamentos deixados pelos mestres espirituais da humanidade são sempre tentados entender de uma forma literal. É a mente infantil e nós estamos presos nessa mente infantil ainda. A humanidade, de uma forma geral, não atingiu a maturidade espiritual, a maturidade da consciência. E Buda disse uma coisa muito correta a respeito disso, né? Que nós não devemos olhar para o dedo do mestre que aponta a lua, pois nunca poderemos conhecer a lua olhando para o dedo, somente olhando para a lua. E é isso que acontece no geral. Um mestre costuma trazer ensinamentos profundos através de palavras. Palavras são símbolos e, na maioria das vezes, insuficientes, né? Elas são apenas indicadores de uma direção a seguir, mas a pessoa fica focada na palavra, não na direção a seguir. É como se ela não virasse a cabeça e ficasse o tempo todo focada na palavra que o mestre disse. No caso, a palavra, estou falando figurativamente, representando os ensinamentos, as frases inteiras, né? As sentenças, os ditados, tudo aquilo que é dito através de palavras. E não é diferente com a questão de céu e inferno. O céu sempre é usado pelos mestres para exemplificar o estado de ser, o estado de consciência, de felicidade, de contentamento, de plenitude, de realização. E o inferno sempre é usado de uma forma a explicar a inconsciência, a ignorância das leis da existência. E metáforas são usadas, né? As metáforas, metáforas em forma de linguagem e muitas vezes em forma de imagem também, né? Quando Einstein tentou explicar a teoria da relatividade, ele usou o exemplo, né? Experimente colocar a mão no fogo, ou numa chapa quente, melhor dizendo, no fogão. 1 segundo vai parecer uma eternidade. Então, usando essa metáfora, os mestres sempre usaram essa metáfora, melhor dizendo, do fogo eterno, porque o fogo faz com que o tempo, porque a nossa sensação de tempo, a dor no caso, né, faz com que a nossa sensação de tempo seja expandida, parecendo uma eternidade. São metáforas, parece até conversa de criança ter que voltar constantemente num assunto tão simples como o céu e o inferno, como existir pessoas na nossa época que ainda acreditem ou não pensem a respeito do assunto, ou não entendam a respeito do assunto que seja céu e inferno. Não são lugares nem no tempo também, porque não é depois da morte que você vai ser levado para um céu ou para um inferno. Você já está no céu ou está no inferno o tempo todo. Todos os dias você é um candidato perfeito a estar no céu ou estar no inferno, no seu estado de espírito, no seu estado de ser, conforme você encara a vida. A sua mente geralmente transforma a sua vida no inferno. E na medida que você toma consciência, a sua consciência te leva para o céu. É assim que funciona. Simples, gente. Simples, simples assim.
A tua consciência te leva para o céu, a sua consciência é o céu. Quanto mais consciência, mais no céu você está. Quanto mais inconsciente, maior ignorância. Quanto maior a influência da mente, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, dos traumas, quanto maior essa influência na sua vida, mais no inferno você vive. Aqui, agora, já na Terra. Amanhã também, daqui a 100 anos também, depois da morte. Como você queira imaginar que funcione isso? Simples assim. Da mesma forma funciona a mitologia. Os povos ao longo da história sempre utilizaram-se de conjuntos de historinhas para exemplificar atos morais e culturais, enfim, desde o tempo da história, que a história era transmitida oralmente, até depois com a história escrita também. A mitologia tem a função, nobre função, de ensinar valores morais, vamos dizer assim, mas eu prefiro valores de consciência. É isso do que tratam as mitologias, inclusive a mitologia cristã, mitologia judaico-cristã. A mitologia grega é muito forte também, a influência da mitologia grega na nossa cultura ocidental, e também foi incluída, foi miscigenada, sincretizada é a palavra que se usa, na religião cristã, de forma que ela foi trazida até nós também, misturada com a religião judaica. Grande parte do Velho Testamento, a Gênesis, né, como o mundo começou, Adão e Eva, a Arca de Noé, todas essas histórias são historinhas, funcionam da mesma forma que os contos de fada para as crianças. São historinhas utilizadas para que a mente simples, a mente que não é dada a entender filosofia, a aprofundar-se na filosofia, entenda como funcionou a criação do mundo. Mas essa mesma mente simples continua entendendo isso de forma literal, trazendo isso para o seu cotidiano de forma literal. E não existe isso. A mitologia, através dos seus arquétipos, tem a intenção de alcançar a sua consciência. Toda a mitologia que existe na humanidade. E esses assuntos têm que ser esclarecidos dentro da gente, dentro da mente comum, que eu quero dizer, no sentido, como eu disse antes, daquelas pessoas que não costumam se aprofundar na filosofia, na psicologia, né? Mas dá para ter uma noção básica através, como eu sempre digo, da meditação e do autoconhecimento. Você começa a compreender as coisas de forma mais profunda e tudo isso se esclarece. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho, é muito importante para você receber as notificações e as novidades. Também é muito importante você compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.